Paz, meus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje eu vim trazer mais uma palavra para você, uma palavra de ensino, uma palavra de reflexão nessa tarde de hoje. A pergunta é: como fazer Satanás ele fugir de você? Já pensou nisso? Será que tem como fazer Satanás ele fugir da gente? Será que tem como a gente fazer isso? Porque ele nos perturba tanto, não é? E aí a gente fica pensando, poxa vida, será que tem como a gente fazer alguma forma de Satanás ele fugir da gente? A gente vai falar sobre isso nesse dia de hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, acione aí as notificações, o sininho. Nós estamos todos os dias aqui às 4 horas da tarde, sempre trazendo uma palavra para você, uma palavra de inspiração, uma palavra de bênção, reflexão, de estudo para você. E também às 7 horas da manhã trazendo a nossa oração, tá bom? A gente tem sempre oração aqui às 7 horas da manhã. É um canal de bênção, um canal para abençoar a sua vida. Quer ser abençoado? Se inscreva aqui em nome de Jesus, tá bom? E se você quiser, já deixa o seu nome aqui embaixo para que nós possamos estar orando. Amém? Vamos lá, queridos. Tem como a gente fazer isso? Vamos para o texto, né? A gente tem que falar sempre conforme a Bíblia diz, não conforme eu acho que tem que ser. Vamos aqui no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Vamos ler aqui em nome de Jesus, ó. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, primeira coisa que o texto nos apresenta aqui é que a gente tem uma necessidade de chegar mais perto de Deus, de chegarmos mais próximo de Deus. Como? Através da oração, consagrações, lendo a palavra dele, sabe? Se afastando do pecado. É isso que a gente vai chegar. Mas o texto também diz que a gente tem que o quê? Resistir ao diabo. E só aí ele vai fugir de nós. Então nós temos 3 questões aqui. Primeiro, nós devemos sujeitar-nos a Deus, sabe? Sujeitar a Deus é entregar também a nossa vida para Deus, é colocarmos a nossa vida a Deus e viver conforme a tua vontade. Você não vai viver mais conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. Entendeu? E aí ele vai falar outra coisa. Aí depois disso você vai resistir ao diabo. O que é o resistir ao diabo? O que é o resistir? A gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, de alguns personagens bíblicos que a gente pode aprender com ele, né? Eu costumo dizer sobre a diferença do inteligente e do sábio. O inteligente é aquele camarada aqui. A diferença do inteligente e do sábio é assim: o inteligente, ele sabe sair de situações que o sábio, ele nem entra. Então, se você é sábio, você vai aprender essa palavra aqui e você vai colocar em prática sobre a sua vida, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro aqui é Davi, né? Davi, por exemplo, a Bíblia diz que quando ele estava lá no terraço, né? Ele viu Betseba tomando banho e ao invés de Davi ele sair dali, ele fugir dali, o que ele fez? Ele ficou ali para pagar o preço. E ficando ali assistindo aquela mulher naquela situação, tomando banho, o que aconteceu com ele? Ele caiu. O inimigo pegou a Davi. E pegando a Davi, o que aconteceu? Ele destruiu com a moral de Davi. E destruindo com a moral de Davi, ele acabou atingindo também o nome de Deus. Por quê? Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era rei de Israel. Davi, ele levava o nome de Deus sobre ele. Olha que importante, querido, você não cair. Você leva o nome de Deus sobre você. Então é importante você vigiar para você não cair. Porque quando você cai, as pessoas vão apontar para você. Olha aí, não é esse que serve a Deus? Não é essa que é a serva de Deus? As pessoas vão apontar para você. Outro exemplo aqui é Eva, por exemplo. Eva, o que Eva fez? Eva não resistiu a Satanás. Enquanto a serpente estava conversando com ela, ela estava dialogando com a serpente. A gente não tem que conversar com Satanás, meu irmão. A gente não tem que ficar dando trela para o inimigo. Eu costumo dizer que se eu sou diabético, eu não vou entrar numa casa de doce. Eu tenho que fugir daquele lugar.
Então, se o inimigo estava conversando com Eva, o que que Eva tinha que fazer? Fugir daquele lugar, sair. Olha, eu não vou conversar com você. Foi o que Deus ele fez. Quando Deus falou com Eva, falou com Adão, mas na hora de falar com a serpente, Deus ele só repreendeu a serpente e pronto, não teve conversa. É isso que a gente tem que fazer. Resistir, meus irmãos, não é, por exemplo, você suportar, do tipo assim, você ir lá e combater. A gente não consegue combater o pecado, a gente tem que fugir dele. O pecado vem, a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Não adianta você encarar de frente o pecado, você vai perder. Davi tentou encarar de frente. Betseba tentou encarar de frente. Perderam. O único que encarou de frente, entre aspas, foi Jesus, né? Agora eu vou te falar como é que você combate isso. Foi Jesus. Através do quê? Da palavra de Deus. Lá no deserto, lembra quando ele foi tentado? Mateus capítulo de número 4, Lucas também capítulo de número 4, ele foi tentado. E lá no deserto, Jesus ele combateu a Satanás através da palavra de Deus. Palavra. E eu acho que você deve fazer uma junção disso aqui que eu vou fazer. Jesus ele combateu com a palavra. E José, quando José foi tentado na casa de Potifar, o que ele fez? Ele correu. Contra o pecado, querido, ou você combate com a palavra, ou você, corre. Se você não for bom com a palavra de Deus e manusear bem a palavra de Deus, você deve correr. Vai embora, corre. José ele fez isso. José ele correu tanto que ele não olhou nem para trás. Davi não, Davi pagou para ver, ficou lá olhando lá. E aí caiu. Eva ficou lá conversando. Vamos voltar aqui, porque caiu aqui, tá? A transmissão aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. O inimigo ele fica furioso mesmo. Mas vamos voltar lá. A gente tem duas situações aqui muito parecidas uma com a outra. Nós temos, por exemplo, aqui Davi, que viu a mesma situação ali, que viveu a mesma situação de José, né? A questão era a tentação que uma mulher estava trazendo na vida deles. O que Davi fez? Ficou olhando e caiu. O que José fez? José correu e venceu. Aí nós temos uma outra situação aqui também que é muito parecida, que é quando a serpente, que era representada por Satanás, né? E o próprio Satanás conversando com Jesus. A serpente conversando com Eva, lá no jardim do Éden, Eva começou a conversar com a serpente e Eva caiu porque não tinha palavra para conversar com a serpente. Não tinha como dialogar com a serpente porque não tinha palavra. Você entendeu? Não sabia como refutar através da palavra. E aí nós temos Jesus. Também conversando com Satanás. Ele usou a palavra de Deus. Eva poderia falar, olha, Deus falou que a gente não tem que comer e pronto, acabou. Acabou. Ela tinha sim uma palavra, que era uma palavra bem específica, vocês não devem comer. Bem específica. Se ela usasse essa palavra de Deus, que era muito mais fácil do que o que Jesus teve que usar, ela não iria cair. Olha, Deus não falou que não, mas aí o Satanás ele vai argumentar, não, mas não sei o que lá, porque Deus falou que não é para comer e eu não vou comer, acabou. E Jesus, só que ela caiu. Ela não foi firme na palavra. Jesus não. Jesus ele foi firme na palavra ao conversar com Satanás. Eva perdeu e Jesus ele venceu. Com essas coisas, quando Jesus ele venceu aqui Satanás fugiu. Quando Eva perdeu, Satanás se achegou. Então, querido, a melhor forma de fazer Satanás ele fugir de nós, duas coisas. A melhor forma de você resistir a Satanás, depois fazer com que ele foge de você, são duas coisas. Ou você foge da tentação tá ali, eu não vou entrar ali. Ou você combate ela com a palavra de Deus. É dessa forma, querido. Dessa forma o inimigo ele não vai conseguir fazer você cair. E aí, tem alguma situação aí que você já passou na sua vida e que você teve que combater ou fugindo ou com a palavra de Deus? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero ver, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Amanhã, 7 horas da manhã, estaremos aqui com mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.